O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina o que tem? E se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos Jesus nesse Evangelho de São Lucas, capítulo 14, falando: se quem quer ser meu discípulo, precisa renunciar a tudo, e precisa tomar a sua cruz e caminhar atrás de mim. O Senhor constantemente, Ele vem falando para nós que somos seus seguidores e que pretendemos ser seus discípulos. O discípulo é aquele que se configura com o Mestre, e aí nós temos os santos, hoje celebrando São Carlos Borromeu. Ele se configurou totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo, por isto que Ele é santo. Ele se esvaziou-se totalmente para preencher da graça de Deus. Nós somos chamados a sermos pessoas desapegadas de tudo. E vocês ouviram muito bem Jesus dizendo até do nosso apego com relação aos nossos pais, aos nossos filhos, às pessoas que nós amamos. Nós precisamos amar as pessoas como Jesus nos ama. Então Jesus nos ama em primeiro lugar, Ele não desiste de nós. Então nós também precisamos amar a Jesus acima de tudo, porque se nós não amarmos a Jesus acima de tudo, nós vamos ter outros amores, e esses outros amores, nenhum deles nos dá a salvação,
Pelo contrário, muitos dos nossos amores acabam nos escravizando. E Jesus é aquele que vem para nos libertar de toda a escravidão do pecado. Então você precisa começar a mudar a vida. É preciso amar e cuidar do papai e da mamãe, bem como dos filhos, é necessário e é fundamental. Mas tudo isto eu faço a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, vamos acordar? Não pense que as boas obras que você faz são méritos teus, não é. Tudo isto é Deus que nos dá essa graça, esses dons, para nós fazermos o bem. Porque na realidade, meu querido, acorda e vê que você não tem disposição nenhuma para fazer o bem. Começa dentro da própria casa. Nós vamos ver quantos filhos revoltados e magoados com os seus pais, da mesma forma também os pais com seus filhos, sem contar algumas situações desastrosas que convivem sobre o mesmo teto e não conversam. E você vai dizer que isto é amor? Que o ser humano ama? Nós amamos a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento em que eu conheço nosso Senhor Jesus Cristo, que eu começo a segui-lo, começa a multidão. Uma multidão acompanhava Jesus, mas nem todos eram seus discípulos. Os discípulos é aquele que vai aceitando os ensinamentos do Mestre e vai mudando a vida. Você está entendendo? Você tem que saber se você é seguidor de Jesus, assim como você segue tantas outras coisas, segue os seus amigos nas redes sociais, você segue os seus artistas, segue novela, segue o seu time de futebol. Você tem algumas pessoas que você segue no Instagram e assim por diante. Então talvez você acha que é discípulo de Jesus, mas você é simplesmente um seguidor, que acha que eu preciso ter uma religião, então eu vou seguir Jesus Cristo. O que ele fala é interessante, é legal, mas hoje ele vem dizer para os seus discípulos que precisa ser diferente. Precisa da renúncia de tudo. Nós precisamos amar a Deus acima de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. O Senhor quer que nós o amamos acima de tudo. Amar a Deus mais do que eu amo a minha própria vida, amar a Deus mais do que eu amo meus pais, meus filhos, meu esposo, minha esposa, meus amigos. É isso que o Senhor quer. Então, primeiramente, nós vamos amar a Deus acima de tudo. E a partir do momento em que nós amamos a Deus acima de tudo, deixamos de ser seus seguidores para ser seus discípulos, nós vamos amar, respeitar, compreender, relacionar bem com as outras pessoas que estão na nossa volta, que aí são os nossos pais, nossos filhos, o marido, a esposa, os amigos. Aí você realmente vai ser uma pessoa dócil ao Espírito Santo, vai ter uma abertura maior na compreensão das coisas da vida. Porque tem que ter uma abertura, e a abertura que faz com que alarga o nosso pensamento, a nossa inteligência, é o Espírito Santo. Então aí você vai viver uma vida diferente. Amo a Deus acima de tudo. Eu sei que eu vou precisar dar preferência em primeiro lugar às coisas do meu Pai eterno. Aí eu vou saber que eu sou filho dele,
e eu sendo filho dele, eu vou ter que trabalhar para a minha salvação. Aí nós ouvimos isso muito bem. São Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele fala: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus realiza em vós tanto o querer como o fazer. Quer dizer, é Deus que realiza em vós o teu querer e como fazer. Por isso que aquele que é discípulo de Jesus entrega totalmente a sua vida nas mãos dele, porque acredita que ele é que vai fazer o melhor para a minha vida. Meu irmão, é coisa muito simples. É que muitas vezes a grande maioria das pessoas, não é teu caso, creio eu, tem parceria com o inimigo. Então, lógico que tem essa dificuldade com o fazer. Então, eu quero fazer os meus projetos, as minhas idealizações de vida por conta própria, e não dá certo. É só você conversar, você que é jovem, aprenda a ouvir as pessoas que têm experiência de vida. As pessoas que têm experiência de vida, para você que é jovem, vai te ensinar muitas coisas, e você vai abrir a sua cabeça e o seu coração e ver que você pode trilhar um caminho completamente diferente do que os teus conhecidos mais velhos trilharam, e que talvez trilharam por um caminho que não levou a lugar nenhum. Por exemplo, você que é jovem, e isto é algo assim que me larga inculcado, como os nossos jovens, sabendo do que causa as drogas na sua vida, ele é capaz de entrar nessa, se isso não é coisa do inimigo. Porque falar que droga é coisa de Deus, não é. Tanto é que não é, porque a pessoa drogada, ela não é seguidora de Jesus Cristo, ela é seguidora da droga. Ela faz qualquer coisa para ter aquele produto na sua mão. Ela vende a mãe, rouba, faz qualquer negócio. Então o amor dela não está em Deus, por isso que ela comete essas atrocidades. Aí eu fico pensando, você que é jovenzinho, por que outros jovenzinhos como você se deixam ser seduzidos por estas coisas que me leva à sarjeta? E que para eu me libertar disto, eu preciso encontrar com aquela pessoa que está no final do túnel e que o drogado não consegue enxergar, mas existe uma luzinha lá no final do túnel que chama Jesus Cristo. Porque se ele não enxergar Jesus Cristo e não amar Jesus Cristo, ele não se liberta da escravidão do pecado. Então nós somos chamados de São Paulo a trabalhar para a nossa salvação. É um trabalho. Não pensa você que o trabalho não derrama suor. É preciso suor, é preciso molhar a camisa, é preciso carregar a cruz. E para carregar a cruz, eu sei muito bem que se eu caminho com Jesus, a cruz fica mais leve. Eu acho que vocês sabem muito bem que quando você tem um peso em suas mãos e você está parado, parece que fica muito mais pesado do que quando você movimenta. Então, carregar a cruz, eu não posso ficar estacionado, eu tenho que caminhar com Jesus, eu tenho que querer, porque cruz tem, filho. O inimigo também, os amiguinhos do inimigo também têm os seus pesos na vida, tem a sua cruz. Lógico que não é a cruz de Cristo, mas tem os fardos pesados da vida, todo mundo tem. Estava até dando o exemplo da droga.
é um fardo pesado. Então, somos chamados a carregar. Carregar a cruz significa o quê? Eu preciso caminhar com Jesus, preciso trabalhar para a minha salvação. E aí eu preciso deixar de ser seguidor, que vou atrás de Jesus porque acho ele um cara legal. Aí eu preciso saber que ele é o meu Deus, é aquele que me dá a salvação. Então eu preciso aprender a ouvi-lo. Ouvir. Tem muita gente surda que ouve muitas coisas, menos Jesus Cristo. Tem muitos. É preciso ouvir o Senhor. Aí você vai caminhando e bem entendido. Se você vai caminhar com Jesus para ser discípulo dele, não pode reclamar e nem murmurar. Fazei tudo, está aqui, Filipenses capítulo 2. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros do universo. Então nós somos chamados a sermos luz neste mundo, trabalhar para a nossa salvação nesta geração, nesse tempo em que você vive, que é um tempo pervertido e uma geração depravada. E nós sabemos que realmente estamos vivendo num período de depravação total. Você vê que a palavra de Deus é bem atual. Estamos numa depravação total. É com muita gente pervertida. E você pode observar que na sua volta tem muitas pessoas assim. Mas nós somos chamados a trabalhar para a nossa salvação neste mundo em que nós vivemos, esse meio dessa geração pervertida. É aqui, é agora. Esse é o nosso tempo. Nós não temos outra vida. Nós não temos outra vida. Nós estamos celebrando a memória de São Carlos Borromeu, mas que ele viveu num tempo e que agora nós fazemos melhor. Não é outra vida. Nós não somos espíritas. Nós somos católicos, acreditamos na ressurreição e sabemos que nós temos esta oportunidade que Deus nos dá para a nossa salvação. Então lembra que você nasceu para adorar o Senhor e servir a esse Deus da vida na pessoa dos irmãos e irmãs. O que aconteceu com você no decorrer da caminhada? As pessoas foram permitindo com que tantas outras coisas fossem tomando conta do seu coração. Por isso que hoje é difícil você ser uma pessoa desapegada. Por isso que hoje é difícil você ser discípulo do Senhor, porque você foi se apegando, juntando um punhado de fardos na sua vida, que você hoje está corcundo, carregando tantas coisas, porque talvez não foi muito bem catequizado. E essa catequese, eu não estou dizendo da catequese só da igreja. A catequese começa em casa. Estou falando do papai, da mamãe, do padrinho e da madrinha. Os primeiros catequistas teus. Depois tem a própria catequese da igreja. Talvez você, na sua rebeldia, não queria vir à igreja, ouvir a palavra, não queria saber de Deus. Então, quer dizer, algumas coisas foram acontecendo e que agora você acordou para esta vida e que precisa mudar de forma radical. De forma radical. Então eu preciso agora ser discípulo de Jesus, aquele que senta a seus pés e ouve os seus ensinamentos e coloca em prática, porque estes é os que Jesus fala, pertence à minha família. É desses que é o reino dos céus.
Ele não está dizendo que é para todos, é destes que são da minha família. Muitas vezes a gente fica aí se enganando a nós mesmos, achando que o Senhor vai salvar o planeta inteiro. Ele deseja salvar o planeta inteiro, mas quanto você sabe muito bem que o planeta todo não será salvo. E se nós não tomarmos cuidado e não trabalharmos para a nossa salvação, nem nós também seremos salvos. Então, se eu não vou mudando os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes, e me assemelhando a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não serei salvo. Então, meu querido, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que amá-lo acima de tudo. E se eu amo Jesus, eu tenho a alegria de estar com Ele. Isso eu já disse para vocês. O que é estar com Jesus? É através da oração, da meditação da palavra, através dos programas, dos vídeos, da vida dos santos, é fazendo uma boa confissão, amando vir participar da Eucaristia, não somente na quarta-feira, mas acima de tudo, que é preceito, é dever do Filho de Deus no dia do Senhor. Dia do Senhor, domingo, é teu dever. O padre já disse, e vou dizer de novo: o seguidor de Jesus, para ele domingo não tem sentido. O seguidor de Jesus é aquele que sabe que domingo é o dia da minha salvação, é o dia que ele ressuscitou para uma vida nova, é o dia que eu sou chamado a me salvar. Então eu venho na casa dele para estar com ele, rezar com ele. Então domingo é o dia do Senhor. Lógico, se eu amo Jesus, eu quero todo dia, todo momento estar com ele. Estava dizendo de uma pessoa dependente química. Ela ama tanto aquela droga que ela quer ficar com aquela droga o tempo todo. Ela faz qualquer coisa para ter aquilo. Se você é discípulo de Jesus, também quer estar com Ele o tempo todo. O tempo todo. E aí você estando o tempo todo, quanto mais você está com seu amado, mais feliz você vai se sentir. Eu gosto sempre de lembrar deste jovenzinho Carlo Acutis, que eu acredito que vocês já devem ter visto alguns documentários a respeito da vida dele. Um jovenzinho que, vivendo neste mundo depravado e pervertido, ele fez a diferença. Ele é desta geração, ele é desse tempo, ele é desse século. E ele fez a diferença, para ver que quando nós estamos abertos à graça de Deus, Deus realiza obras maravilhosas na nossa vida. Pois São Paulo diz aqui para nós: conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão e nem trabalhado inutilmente. Então São Paulo está dizendo que nós precisamos ser corajosos, firmes na fé, com a palavra da vida. Qual que é a palavra da vida? O Evangelho. Porque no dia de Cristo, qual que é o dia de Cristo? Você não sabe? O dia de Cristo é o dia da tua morte, o dia que Ele vai vir. Aí no dia de Cristo, então você precisa estar preparado, porque Ele fala para não ter corrido em vão, porque aí você trabalhou inutilmente, não alcançou a salvação. Então, depois ele vem dizer para nós, fico feliz e alegro com todos vós, vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo,
e congratulai-vos comigo, por causa desse serviço sagrado que a nossa fé nós transmitimos para os nossos irmãos e irmãs. Então, além de tudo, o discípulo, aquele que é discípulo de Jesus, ele é missionário. E o padre já ensinou isso para vocês. O que é ser missionário? É aquele que fala de Jesus o tempo todo. Assim como você fala do seu time de futebol o tempo todo, acha que é o melhor time que existe no planeta Terra, assim como você fala da pessoa que você ama, que seja o seu filho, que seja o seu esposo, que seja seus pais, e você fica ali encantado, babando e falando o tempo todo, nós também somos chamados a falar. Se eu sou discípulo de Jesus, eu vou falar o tempo todo dele. Se ele é a primazia na minha vida, eu vou querer estar o tempo todo com ele. Agora, se ele não é a primazia, aí eu vou ficar o tempo todo com a mamãe, com o papai, vou ter medo de casar, de construir uma nova família, ou de ser religioso, porque eu sou tão apegado no papai e na mamãe. Então eu não vou conseguir fazer as aventuras da vida, vou ficar ali esperando o leitinho o tempo todo do papai e da mamãe. Já tem idade, lá estou lá o leitinho ainda. Está na hora da comida sólida, já está grande, não é bebê. Os pais nos criam para nos aventurar nas bem-aventuranças no mundo, porque senão vai chegar o dia, você que é mais jovenzinho, vai ter que ir para fora estudar, vai ser aquele choreiro, vai pensar que morreu alguém na família de tanto choro. Ou então, quando casa, é tanto choro, que acha que está morrendo alguém. Não, isso é apego. É necessário, vou crescendo no amor de Deus, e esse amor que deve ser vivenciado na minha vida pelos meus pais. Então ali estão meus pais que me amam, eles me amam porque eles amam a Deus, por isso que cuida de mim, por isso que eles não me violentam. Então eu vou ser criado neste mundo, nesse seio familiar, melhor dizendo, para me aventurar neste mundo pervertido, para ser uma luz na vida de tanta gente perversas que existem neste mundo. Então, meu querido, o discípulo é aquele que chega em qualquer lugar, ele ilumina. Você é aquele que vai chegar na sua casa e que lá tem 1500 problemas, e você vai iluminar aquele povo com a graça de Deus, porque esse Deus habita dentro de você. Então você é luz, você é como a lua, você não tem luz própria, mas o Senhor é o sol e você é a lua. Então você recebe essa luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo, para iluminar a noite da escuridão. A lua não é isso? Não é para iluminar a noite? Porque a noite está escura. Quando a lua é grande, né, bonita, aí ela ilumina a escuridão. Você é esse que é para iluminar a escuridão. Esse é o discípulo de Jesus. Ele não murmura, ele não reclama, ele ilumina, ele faz a diferença. A vida dele é uma vida totalmente de entrega ao Senhor. E como ele se entrega totalmente ao Senhor, ele ama e cuida dos demais que estão na sua vida. Isso é ser desapegado, isso é ser discípulo de Jesus. Então, meus queridos, vamos pedir à Virgem Mãe para que ela ilumine a sua vida, porque ela é uma verdadeira discípula e missionária do seu próprio Filho Jesus Cristo. Ela não se apegou, ela se entregou e entregou o seu Filho totalmente.
Então vamos pedir à Virgem Mãe que ela abra o seu coração, a sua mente, para que você seja um autêntico discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e um missionário apaixonado. E assim sendo, você vai se sentir filho adotivo de Deus. E sendo filho adotivo de Deus, você participa da herança eterna. Amém.